3 interpretações sobre os gigantes da Bíblia que você precisa saber. Nefilim, gigantes na Bíblia. Os Nefilim são uma das figuras mais enigmáticas e intrigantes da Bíblia. Mencionados brevemente em Gênesis 6, 1 a 4, esses gigantes têm sido objeto de especulação e debate por séculos. Quem eram eles? De onde vieram? E qual é o seu significado na narrativa bíblica? Nesta saga de hoje, exploraremos essas questões, baseando-nos em textos bíblicos e em interpretações de vários estudiosos. A menção bíblica. A principal referência aos Nefilim encontra-se em Gênesis 6, 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Quem eram os filhos de Deus? Uma das primeiras questões que surgem é a identidade dos filhos de Deus. Existem várias interpretações. Primeira, anjos caídos. Muitos estudiosos, incluindo autores antigos como Flávio Joséfo e o livro de Enoque, sugerem que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se unir às mulheres humanas. Segunda, descendentes de Sete. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão, que eram considerados justos, enquanto as filhas dos homens eram descendentes de Caim, que eram vistas como ímpias. Terceira, governantes poderosos. Alguns estudiosos modernos sugerem que os filhos de Deus eram governantes ou nobres poderosos que tomaram mulheres à força. Os Nefilim, gigantes ou heróis. A palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes, mas seu significado exato é incerto. Em hebraico, Nefilim pode derivar da raiz NPL, que significa cair, sugerindo que eles eram caídos ou derrubadores. Isso levou a várias interpretações. Primeira, gigantes físicos. A tradução mais comum é que os Nefilim eram gigantes físicos, seres de estatura e força extraordinárias. Esta visão é apoiada por outras referências bíblicas, como Números 13, 33, onde os espiões israelitas descrevem os habitantes de Canaã como Nefilim, gigantes que faziam os israelitas parecerem gafanhotos em comparação. Segunda, heróis ou homens famosos. Outra interpretação é que os Nefilim eram heróis ou homens de renome, conhecidos por suas grandes façanhas e poder. Esta visão é apoiada pela descrição em Gênesis 6, 4, que os chama de heróis do passado, homens famosos. O livro de Enoque e outras fontes. O livro de Enoque, um texto apócrifo, oferece uma visão mais detalhada dos Nefilim. Segundo Enoque, os anjos caídos, chamados de vigilantes, desceram à terra e ensinaram aos humanos várias artes proibidas, como a feitiçaria e a fabricação de armas. Os filhos resultantes dessas uniões, os Nefilim, eram gigantes violentos que trouxeram grande destruição à terra. Nas interpretações modernas, os estudiosos modernos continuam a debater a natureza dos Nefilim. Alguns veem a história como um mito antigo que reflete as preocupações culturais e sociais da época. Outros acreditam que pode haver uma base histórica, talvez refletindo memórias de uma raça antiga de pessoas de estatura incomum. Independentemente de sua interpretação, a história dos Nefilim tem um significado teológico profundo. Ela serve como um prelúdio para o dilúvio de Noé, mostrando a corrupção e a violência que levaram Deus a purificar a terra. Também destaca temas de rebelião e julgamento divino, que são recorrentes na Bíblia. Vamos explorar as 3 interpretações e depois apresentar os pontos fracos de cada uma delas. Primeira, anjos caídos. Justificativa. Esta interpretação é baseada em textos antigos como o livro de Enoque e escritos de Flávio Joséfo. Eles sugerem que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6, 1-4 eram anjos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se unir às mulheres humanas. Esta união teria gerado uma raça de seres poderosos e gigantes, conhecidos como Nefilim. A ideia de anjos caídos é reforçada pela tradução da palavra Nefilim como aqueles que caíram. Segunda, descendentes de Sete.
Justificativa. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão, que eram considerados justos e piedosos. As filhas dos homens seriam descendentes de Caim, que eram vistas como ímpias. Esta visão propõe que a união entre as duas linhagens resultou em uma corrupção moral, simbolizada pelos Nefilim. Esta interpretação é apoiada por alguns estudiosos que veem a narrativa como uma metáfora para a mistura de linhagens justas e ímpias. Terceira, governantes poderosos. Justificativa. Alguns estudiosos modernos sugerem que os filhos de Deus eram governantes ou nobres poderosos que tomaram mulheres à força. Esta interpretação se baseia na ideia de que a expressão filhos de Deus poderia se referir a líderes humanos de alta posição social. Os Nefilim, neste contexto, seriam indivíduos notáveis por sua força e feitos heróicos, mas não necessariamente de origem sobrenatural. Pontos fracos. Para anjos caídos. Primeiro, base extrabíblica. Esta interpretação depende fortemente de textos não canônicos como o livro de Enoque, que não é aceito como escritura pela maioria das tradições cristãs. Segundo, natureza dos anjos. A ideia de anjos se materializarem fisicamente e se reproduzirem com humanos é controversa e não é amplamente apoiada por outras passagens bíblicas. Terceiro, interpretação literal. Requer uma leitura literal de Gênesis 6, o que pode não ser a intenção original do texto. Para descendentes de Sete. Pontos fracos. Primeiro, falta de evidência direta. A Bíblia não fornece uma distinção clara entre os descendentes de Sete e de Caim em Gênesis 6, tornando esta interpretação mais especulativa. Segundo, simplicidade. Pode ser visto como uma explicação simplista que não aborda a natureza extraordinária dos Nefilim descritos como gigantes e heróis da antiguidade. Terceiro, contexto cultural. Não leva em conta as tradições culturais e mitológicas da época que poderiam influenciar a narrativa. Para governantes poderosos. Pontos fracos. Primeiro, interpretação moderna. Esta visão é uma interpretação mais recente e pode não refletir a compreensão original dos autores bíblicos. Segundo, ambiguidade. A expressão filhos de Deus é ambígua e pode ser interpretada de várias maneiras, o que torna esta explicação menos definitiva. Terceiro, falta de consistência. Não explica completamente a descrição dos Nefilim como seres de grande estatura e força, que é um elemento central da narrativa. Cada uma dessas interpretações tem seus méritos e desafios, refletindo a complexidade e a riqueza das tradições interpretativas em torno dos Nefilim. Os Nefilim continuam a fascinar e intrigar estudiosos e leitores da Bíblia. Sua breve menção em Gênesis abre um mundo de perguntas e interpretações, desde gigantes físicos até heróis lendários. Ao explorar essas figuras misteriosas, somos lembrados da riqueza e complexidade das narrativas bíblicas e da contínua busca por compreensão e significado. Ainda fica aquela dúvida de quem realmente foram eles. Humildemente eu prefiro esperar o que Deus dirá para nós sobre esta narrativa. Acredito que teremos a oportunidade de saber toda a verdade que está oculta hoje para nós. E para você que já tem um posicionamento com relação ao assunto, escreve nos comentários qual das 3 opções você acredita.